No extremo leste da Ásia, entre montanhas que tocam o céu e densas florestas, estende-se um vasto e misterioso território, a República Popular da China. Uma terra misteriosa onde o antigo convive com o novo e onde lendas ancestrais sobre dragões ainda parecem ganhar vida entre as montanhas nebulosas. Na Terra do Dragão, é onde as montanhas parecem sussurrar antigas histórias de reis e guerreiros, e onde o tigre siberiano é o guardião silencioso dessa imensa e intocada terra. Convidamos você a embarcar em uma viagem através das paisagens épicas da China, um país onde a natureza mantém seu domínio com força e beleza. Aqui, vamos explorar os gigantes que habitam essas terras. Prepare-se para descobrir um mundo onde a história e a vida selvagem se entrelaçam, criando um espetáculo impressionante a cada olhar. Sejam bem-vindos à China, uma jornada pela Terra do Dragão. Nossa viagem começa pelas profundezas das montanhas misteriosas de Sichuan, Shaanxi e Gansu, no sudoeste da China. Nesse lugar mágico, encoberto por névoas e florestas exuberantes, vamos encontrar uma criatura incrível que se move com graciosidade. O panda gigante. Sua pelagem preta e branca, tão icônica quanto misteriosa, se destaca em meio aos densos bosques de bambu, sua principal fonte de sustento e abrigo. Essas montanhas, cobertas por florestas de bambu que parecem infinitas, são o último refúgio da vida selvagem do panda, um ser que parece saído de lendas antigas. Aqui, em meio ao sussurro das folhas de bambu movidas pelo vento, os pandas percorrem trilhas, vivendo em harmonia com um ambiente que moldou sua existência por milhões de anos. Com passos suaves, eles seguem seus instintos ancestrais, vasculhando o solo em busca dos brotos tenros que sustentam suas vidas. Apesar de sua aparência tranquila, a vida do panda não é simples. A busca constante por comida, em uma dieta limitada quase exclusivamente ao bambu, reflete a delicada dança entre a sobrevivência e a fragilidade da natureza. As montanhas que abrigam esses gigantes silenciosos são testemunhas de um tempo antigo, onde a natureza ainda dita as regras, e o panda, imponente e ao mesmo tempo vulnerável, representa a essência da selvageria e da paz, como um símbolo vivo de equilíbrio entre a força e a suavidade.
Percorrendo as florestas temperadas das montanhas Hengduan, de repente, um movimento entre as folhas chama nossa atenção. Um macaco dourado de nariz arrebitado. Ele surge em meio à vegetação, com sua pelagem brilhante e olhar curioso. Observá-lo em seu habitat natural é um privilégio, uma experiência que nos conecta com a beleza e a magia da vida selvagem. Seu corpo dourado brilha sob o sol. Seus olhos, grandes e expressivos, é como se estivesse tão intrigado com nossa presença quanto nós estamos com a dele. Enquanto seu rosto azul, quase humano, observa as árvores com um misto de curiosidade e sabedoria. Observar esse primata raro em seu habitat natural é um verdadeiro privilégio. O macaco dourado de nariz arrebitado é uma das espécies mais emblemáticas da China e raramente avistada fora dessas montanhas remotas. Suas populações estão ameaçadas pela perda de habitat e mudanças climáticas. Ver esse animal no seu ambiente é um lembrete da fragilidade da vida selvagem e da importância de preservarmos esses ecossistemas únicos. Esses primatas raros podem ser encontrados também nas montanhas Qinling e no Parque Nacional de Shenongjia, onde as florestas temperadas oferecem o ambiente ideal para sua sobrevivência. O macaco dourado de nariz arrebitado é um primata social que vive em grandes grupos com estruturas hierárquicas complexas, liderados por machos dominantes. Fêmeas e jovens desempenham papéis importantes na coesão social. O mais fascinante é que esses macacos exibem um comportamento de cooperação e cuidado mútuo, incomum para muitas espécies de primatas. As mães, por exemplo, frequentemente compartilham a responsabilidade de cuidar dos filhotes, criando uma verdadeira comunidade onde o bem-estar dos jovens é uma prioridade. Partimos agora em direção ao Tibete, conhecido como Teto do Mundo por sua altitude impressionante. A maior parte dessa região se encontra a mais de 4.500 metros acima do nível do mar, como se estivéssemos quase tocando as nuvens. Em meio às montanhas imponentes, monges buscam a paz interior, enquanto os mosteiros, adornados com arte e história, revelam a profunda devoção que permeia essa misteriosa região. Ao pisar em solo tibetano, uma avalanche de sensações toma conta do viajante. Paz, mistério, espiritualidade. É difícil imaginar outro lugar na Terra capaz de provocar tamanha comoção.
Durante séculos, essa terra misteriosa despertou o fascínio de exploradores e aventureiros de todas as partes do planeta. Com uma área com mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, essa região permaneceu por muito tempo isolada e inacessível, escondida do resto do mundo por suas gigantescas montanhas. Os tibetanos celebram festivais religiosos com grande fervor, como o animado Losar, que marca o Ano Novo tibetano, e o solene Monlam, o Festival das Grandes Orações. Um elemento marcante dessas celebrações são as bandeiras de oração, que, tremulando ao vento, espalham mantras e bênçãos por toda a região. A música e a dança são parte intrínseca da cultura tibetana, expressando a profunda espiritualidade desse povo. Nas regiões montanhosas do Tibete, onde os ventos uivam e o frio é implacável, o leopardo das neves caça em silêncio. Conhecido como o fantasma das montanhas, ele é raramente visto, movendo-se como uma sombra entre as rochas nevadas. Perfeitamente adaptado à vida nas alturas, o leopardo das neves exibe uma pelagem cinza prateada que o camufla na paisagem nevada. Seus olhos amarelo-esverdeados, penetrantes como o frio que o cerca, refletem a vastidão do seu reino montanhoso. Este leopardo simboliza o mistério e a majestade nas remotas terras da China, um lembrete da força indomável da natureza. Nas planícies inóspitas e geladas do Tibete, avistamos o antílope tibetano, um verdadeiro símbolo de resiliência. Adaptado à vida em um dos ambientes mais desafiadores do planeta, ele enfrenta temperaturas extremas, ventos implacáveis e escassez de alimento. Com seus chifres elegantes e porte gracioso, a cada ano, esses animais realizam uma das migrações mais impressionantes do reino animal, percorrendo centenas de quilômetros em busca de pastos mais verdes. Uma jornada perigosa, onde enfrentam predadores, rios gelados e tempestades de neve, sobrevivendo a desafios que poucos animais poderiam suportar. Entre as rochas frias e implacáveis do vasto planalto tibetano, vive uma pequena criatura que, apesar de sua aparência modesta, desempenha um papel fundamental na manutenção desse ambiente extremo: o pika. Esse adorável roedor, com suas orelhas redondas e olhos expressivos, pode facilmente nos lembrar de uma figura icônica da cultura pop: o Pikachu, do famoso desenho Pokémon.
Embora o pica não solte raios elétricos, sua agilidade e energia são inconfundíveis, fazendo dele uma espécie de Pikachu da vida real, adaptado ao ambiente extremo do Tibete. Com movimentos rápidos e precisos, ele corre de um buraco a outro, escondido entre as pedras, sempre atento aos predadores. Durante o verão, ele se dedica a armazenar comida, preparando-se para o inverno rigoroso que logo virá. Cada folhinha e grama seca que ele coleta é cuidadosamente empilhada para garantir sua sobrevivência, principalmente durante os meses gelados do inverno. Apesar de seu tamanho diminuto, esse pequeno animal é essencial para o ecossistema, agindo como um verdadeiro engenheiro do ambiente, ajudando a dispersar sementes e fertilizar o solo, impactando diretamente na flora local. Então, da próxima vez que você avistar esse pequeno ser vivo, lembre-se, ele pode não ser capaz de enfrentar batalhas como o Pikachu, mas seu papel no equilíbrio desse ecossistema é nada menos do que extraordinário. No extremo nordeste da China, onde florestas de coníferas se estendem até a fronteira com a Rússia, a terra ganha um tom selvagem e misterioso. Este é o território do poderoso tigre siberiano, o maior felino do mundo, um predador majestoso que percorre essa região inóspita com uma elegância quase mística. Aqui, nas profundezas das florestas de Heilongjiang e Jilin, o ar é cortante e o inverno transforma o cenário em um mar branco de neve e silêncio. O tigre, com sua pelagem espessa e listrada, quase parece parte do próprio solo que pisa. Seus olhos vigilantes e intensos refletem uma sabedoria ancestral, uma força inabalável que dominou essas terras durante séculos. Hoje, estima-se que a população selvagem desse felino raro conte com cerca de 400 indivíduos. A maioria dos tigres siberianos vive em território russo, mas entre 18 e 20 indivíduos adultos ainda vagam pela fronteira com a China, mantendo viva a presença de sua espécie em um ambiente tão hostil quanto fascinante. O tigre siberiano, também conhecido como tigre do Amur, é uma criatura de extremos, adaptada a um ambiente onde o frio castiga e a solidão é profunda. Cada passo que dá nas sombras da floresta é uma dança cuidadosa entre a sobrevivência e a majestade. Caçador solitário, ele se move como um fantasma entre as árvores, deixando pegadas que contam uma história de poder e mistério. O crepitar dos galhos sob suas patas, o farfalhar do vento nas árvores e o eco distante de seu rugido são lembretes de que, nas bordas do mundo, a natureza ainda reina indomável. E assim, nas gélidas planícies do nordeste da China,
O tigre siberiano resiste, um guardião da fronteira selvagem, símbolo de força e resiliência. A região de Guilin, localizada no sul do país, é famosa por suas áreas de beleza natural impressionante, destacando-se principalmente pelas formações de calcário moldadas ao longo dos séculos. Um dos grandes atrativos de Guilin é o famoso cruzeiro pelo rio Li, que leva os visitantes por entre picos cársicos e íngremes colinas. Nas florestas do sul da China, o urso negro asiático, também conhecido como urso-lua, vaga com uma marca distinta em seu peito, em forma de meia-lua. Ele é uma criatura de força e resistência, encontrando alimento entre árvores e montanhas, onde sua presença silenciosa é sentida, mas raramente vista. Esse urso simboliza o espírito indomável das florestas chinesas, adaptando-se às condições mais adversas e encontrando abrigo nas profundezas da natureza. Na mesma área, encontra-se Guangxi, também chamada de Terra da Abundância, conhecida por seus solos férteis e generosos recursos naturais. A região é abençoada com magníficos rios e quedas d'água que refletem sua riqueza natural. Além disso, Guangxi possui um incrível patrimônio cultural, onde tradições étnicas se encontram com sítios históricos importantes. O povo Zhuang, com forte presença na região, contribui para a diversidade cultural de Guangxi. Com paisagens deslumbrantes que variam de colinas de calcário a florestas de bambu e grandes arrozais, Guangxi é um dos cenários mais lindos da China. Nos rios e lagos da China, espreita nas águas turvas a tartaruga de casco mole, um animal de aparência singular e hábitos peculiares. Com seu casco flexível e focinho comprido, ela se camufla perfeitamente no fundo lamacento, à espera de peixes e crustáceos que lhe servem de alimento. Ao contrário das tartarugas de casco duro, sua carapaça flexível permite que ela se esconda facilmente no fundo dos rios. Silenciosa e paciente, a tartaruga de casco mole, com sua aparência pré-histórica, é um verdadeiro fóssil vivo, testemunha das transformações do planeta ao longo de milhões de anos. Imagine uma cidade onde os prédios desafiam a gravidade, erguendo-se como gigantes de aço e vidro em direção às nuvens. Essa é Hong Kong, um lugar onde a paisagem urbana é dominada por enormes edifícios que cortam o céu. Em nenhum outro lugar do mundo você encontrará tantos prédios altíssimos concentrados em um espaço tão pequeno. É como se a cidade tivesse decidido desafiar os limites da arquitetura, criando uma selva de concreto que impressiona e fascina qualquer visitante.
O nome Hong Kong tem suas raízes no cantonês Heung Gong, que significa Porto Perfumado, uma referência ao incenso de agarwood, que há séculos era produzido na região. Apesar de ser uma metrópole de concreto e vidro, cerca de 3/4 de Hong Kong é composto por parques e reservas naturais, revelando um lado mais verde e tranquilo do território. Composta por 236 ilhas, Hong Kong é um lugar de contrastes e conexões. A ilha de mesmo nome, ao sul, brilha com suas atrações mundialmente conhecidas e uma arquitetura que impressiona. É ao norte, mais precisamente na península de Kowloon, que encontramos a alma vibrante de Hong Kong, com seu comércio agitado e uma população que se estende até a China continental. A vida em Hong Kong é um turbilhão de energia. As ruas vibrantes pulsam com o movimento incessante de pessoas que se dividem entre as compras, a descoberta de sabores exóticos e a simples contemplação da cidade. Outro símbolo icônico da cidade são os bondes de 2 andares, conhecidos carinhosamente pelos moradores como Ding Ding, graças ao som distinto de suas campainhas que alertam os pedestres. Estes bondes são um verdadeiro cartão postal em movimento. Hong Kong não é apenas uma metrópole vibrante, mas também uma porta de entrada para o mundo. Seu porto, um dos mais movimentados, conecta a cidade aos 4 cantos do planeta. Diariamente, mais de 200.000 pessoas cruzam suas fronteiras, impulsionando o comércio e consolidando Hong Kong como um centro vital para a economia global. Essa força econômica coloca a cidade de Hong Kong entre os famosos tigres asiáticos, ao lado de Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, consolidando-a como uma das economias mais dinâmicas do planeta. A economia de Macau gira em torno do turismo e dos jogos, o que lhe rendeu o apelido de a Las Vegas do Oriente. Com seus inúmeros cassinos e resorts luxuosos, a cidade atraiu multidões de visitantes, especialmente da China continental e de Hong Kong, chegando a gerar impressionantes 15 bilhões de dólares em receitas anuais com o jogo. Até pouco tempo, os cassinos eram a principal razão para milhões de turistas visitarem Macau. Atualmente, Macau oferece muito mais do que apenas entretenimento. Seu rico patrimônio colonial, herança de 450 anos de administração portuguesa, se revela em cada canto da cidade. Antigas fortalezas, praças que ecoam o passado comercial e uma arquitetura que harmoniza elementos do Oriente e do Ocidente. Um dos maiores símbolos desse período é a icônica Rua de São Paulo, onde uma escadaria de pedra conduz às ruínas da Igreja de São Paulo, construída em 1602 e considerada um dos maiores monumentos cristãos da Ásia Oriental. A Igreja de São Paulo
um sonho de pedra que tocava o céu, foi consumida pelas chamas em 1835, deixando uma cicatriz na alma de Macau. Mas suas ruínas, banhadas pela luz dourada do sol, ainda inspiram admiração e reverência, como um poema inacabado que evoca a beleza e a fragilidade da vida. E assim, chegamos ao final da nossa incrível jornada pela China. Se você gostou do vídeo, considere se inscrever no nosso canal para ter acesso em primeira mão aos nossos documentários. Agradecemos imensamente por assistir e esperamos vê-lo no próximo vídeo. Obrigado e boa viagem.